Bom dia, quarto ano. Vamos para a nossa aula remota de Ciências, página 42, Diagnosticando Doenças. Urbano lembra-se bem de sua última visita ao médico. Sua mãe Lúcia havia dito a ele que devemos ir ao médico para prevenir as doenças, não somente para tratá-las, depois de contraí-las. Então, a gente não procura um médico só quando está doente, tá? A gente procura também para fazer check-up, para a gente olhar o que pode ser feito para poder não contrair doenças. Primeiro quesito, é uma resposta pessoal. Você concorda com Lúcia? Por quê? Aí vamos ao diálogo. Eu já fui, tio, acho melhor você ir ao médico. Eu já fui e ele me pediu para fazer exame de sangue e urina. Segundo, por que o pedido de exame médico é importante? Converse com os colegas e o professor sobre isso e depois registre a sua conclusão. Vejam bem, é através dos exames que se dá para avaliar o estado da saúde do paciente, tá? Então, só vou saber como o paciente está, o médico só vai saber como o paciente está pedindo os exames. Aí ele vai ler e vai perceber como é que está o paciente, a saúde dele. Então, é importantíssimo fazer check-up pelo menos uma vez ao ano. Urbano, assim como todas as pessoas, deve fazer exames periodicamente para verificar se o organismo está funcionando bem. Nesses casos, disse-se que são exames de prevenção. Quando apresentamos sintomas de doença, os exames são realizados para diagnóstico. Então, vejam bem, quanto mais eu vou ao médico, tá? Mais eu consigo prevenir de algumas doenças, que às vezes não tem sintoma algum, e a gente está com ela, tá? E quando eu já tenho o sintoma, aí eu vou fazer exame para o diagnóstico certo. Página 43. Existem muitos tipos de exames, e os mais comuns são os exames laboratoriais, que consistem na coleta de materiais do corpo humano, como sangue, fezes, urina, etc., para que sejam analisados. Por meio do exame de urina, por exemplo, é possível diagnosticar doenças renais, inflamações e diabetes. Já um exame de sangue pode ajudar a identificar a existência de anemia e também de infecções, tá? Aí o glossário: anemia, baixa concentração do nutriente ferro no sangue, pode causar fadiga e falta de ar. Terceiro, você vai fazer a resposta pessoal. Você já fez algum desses exames? Além dos exames em que é feita a coleta de substâncias presentes no corpo, pode ser pedido exames de diagnósticos por imagem. Os quais mais comuns são a radiografia, a ressonância magnética, a tomografia e a ultrassonografia. Os exames desse tipo permitem ao médico ver o interior do corpo. Então, vejam bem, esses exames de imagem eu vou ver como é que o corpo está por dentro. E já os exames, tá, que eu coleto o material, como fezes, sangue e urina, eu vou ver a porcentagem, tá, de algumas coisas, como a plaqueta, a gordura, como é que anda a porcentagem no corpo humano. Quarto quesito, você também vai dar a sua resposta pessoal. Se você já fez algum exame de diagnóstico por imagem, se fez, você vai dizer qual. Além dos exames de laboratórios e de imagem, também são úteis para o diagnóstico de doenças o eletrocardiografo, que são aparelhos usados para realizar a eletrocardiograma, e o manômetro, um instrumento usado para medir a pressão sanguínea. Na página 44, a gente vai ver aí agora no mundo da tecnologia, né? Os exames 3D, que é um exame bem moderno, tá? Que a medicina cada vez vai avançando e vai descobrindo coisas para facilitar o diagnóstico de doenças. Na medicina moderna, há exames 3D que podem ser realizados em clínicas especializadas com equipamentos adequados. Atualmente existem vários exames em 3 dimensões, por isso 3D, 3 dimensões. Como o ultrassom para acompanhamento do desenvolvimento do bebê, enquanto está na barriga da mãe, bem como alguns exames que visualizam órgãos e artérias do corpo humano, com alta definição. A definição do 3D ela é bem melhor do que de uma ultrassonografia, por exemplo, tá?
Eu consigo ver os órgãos num tamanho com 3 dimensões, que facilita ver todos os compartimentos, tá? Vejam bem, na página 45 eu tenho o autoexame. O autoexame ele é feito principalmente entre as mulheres, tá? A glândula mamária é um órgão responsável pela lactação, que é a produção de leite para a amamentação, de grande importância para a reprodução humana. Esse órgão está presente nas mamas e começa a desenvolver-se nas mulheres com estímulos hormonais da puberdade. O câncer de mama é uma doença caracterizada pelo aumento descontrolado das células da mama, gerando um tumor e atinge mulheres e homens pelo mundo. Essa doença pode ser fatal para o portador e por isso é importante diagnosticá-la cedo, havendo possibilidade de tratamento e cura. Muitas vezes a gente não faz, tá, o autoexame e acaba deixando, quando já está vendo a glândula bem maior, né, e vai ao médico e o médico, infelizmente, diz que já se alastrou pela mama toda, ou a parte da mama está comprometida. Então, as mulheres, principalmente, elas precisam fazer esse autoexame pelo menos uma vez ao mês, onde ela vai suspender o braço, tá? E vai com a mão apalpando todo o seu seio para ver se tem alguma glândula, algum carocinho. Sentiu alguma coisa diferente, tá? Algum nódulo. O que é que acontece? Você marca uma consulta para poder o médico olhar. Fazer o autoexame não quer dizer que você sozinha vai diagnosticar. Não, o autoexame você vai olhar e uma vez, pelo menos de 6 em 6 meses ou um ano, você precisa ir a um consultório para fazer a consulta, tá? Para fazer o exame médico. Primeiro quesito: quais exames clínicos podem ser realizados para comprovar o diagnóstico de câncer de mama? Troque ideias com seus colegas e o professor. O nome desse exame é mamografia, tá? Ou seja, é uma ultrassom das mamas. Segundo quesito: além do câncer de mama, o autoexame ajuda a diagnosticar outros tipos de doenças, outros tipos de câncer em outros órgãos, como na pele e na glândula tireoide. Segundo quesito: faça uma pesquisa de como se faz o autoexame da pele e da glândula tireoide, anote e apresente aos colegas, ao professor. Esse aí você não vai apresentar, tá? Quem possível, faça poder tirar foto da sua pesquisa e você anexa lá na plataforma. Agora nós vamos para a página 50, onde eu vou ter defender do nosso corpo dos organismos microscópicos. Cuidado, invasores. Urbano estava preocupado com sua mãe. Mãe, que tal ir descansar enquanto eu tiro nossos pratos da mesa? Primeiro, por que Urbano sugeriu à mãe que vá descansar? Observa a mãe. Ela está com lencinho e ela está com aparência o quê? De doente, né? Então, a preocupação de Urbano era que ela fosse descansar porque ela estava aparentando estar doente. Tio Lúcio lembrou a Urbano que os micro-organismos são verdadeiros invasores do nosso corpo e que por isso devemos ter muito cuidado com eles. Segundo quesito, na sua opinião, por que tio Luiz chamou os micro-organismos de invasores? Vejam bem, a gente viu lá na aula passada, né, que as infecções e outras doenças, elas acabam entrando no nosso corpo, né, elas ficam graves quando os micro-organismos penetram no corpo humano e acabam invadindo, né, várias vias, como a boca, o olho, a orelha. Então, é por isso que ele foi chamado de invasores, porque eles invadem o corpo humano. Urbano já sabe que os micro-organismos estão por toda parte, no ar, na água, no solo, sobre a superfície dos objetos, sobre a pele e no interior dos corpos, e que, consequentemente, todas as pessoas convivem diariamente com diferentes tipos deles. Contudo, é importante entender que, embora o contato do micro-organismos com o ser humano possa ocorrer de forma positiva, é indispensável à vida. Esse contato também pode ser muito negativo, tá? Nesse caso, os efeitos prejudiciais à saúde
e até mesmo a vida do ser humano. Dão-se por meio do contato com micro-organismos patogênicos, causadores de doença. As doenças causadas por eles são chamadas de infecções. Uma infecção é a penetração, o desenvolvimento e a multiplicação de determinados micro-organismos no corpo, tendo como resultado uma doença ou um processo infeccioso. Vejam lá, quando atacado por micro-organismos patogênicos, o humano apresenta um conjunto de sintomas que consiste em reação do corpo contra a penetração desses micro-organismos. Existe um período de incubação, que vai do início da infecção até o aparecimento dos sintomas. Nesse período, os invasores se multiplicam, enquanto o corpo se prepara para localizá-lo e iniciar a defesa. Vamos verificar se você compreendeu? Veja a seguir o nome de algumas doenças infecciosas bem conhecidas, causadas por micro-organismos. Aí nós não vamos nos juntar, tá? A gente vai ler o sintoma e a tia vai dizer qual é a doença. Para descobrir o sintoma. Letra A laringite, que é a inflamação da laringe. Quando eu estou com a minha laringite, tá? Quando eu estou com a minha laringe inflamada, o que vai acontecer? Eu vou ficar rouco, né? Vai ter um sintoma chamado rouquidão. Letra B é gastrite, a inflamação do estômago. Quando o meu estômago está inflamado, o sintoma que eu vou descobrir, né? Que eu vou correr para o médico, é dor abdominal, dor no abdômen. Cistite, que é tão comum que às vezes a gente acha que não, mas a maioria da população brasileira tem a infecção urinária. E o principal sintoma da infecção urinária é a ardência ao urinar, tá? Quando a gente vai fazer o xixi, a gente sente arder. Letra D, faringite, que é a inflamação da garganta. O principal sintoma, para eu descobrir se eu estou com a faringite, é a dor na garganta. Vejam bem, página 51, transmissão e prevenção de doenças contagiosas. A mãe de Urbano aceitou a sugestão do filho e foi deitar-se um pouco. Ela disse ainda que estava com a imunidade baixa, por isso tinha ficado doente. Quanto mais a minha imunidade está baixa, a doença ela acaba se alastrando, tá? Então, como que eu aumento a minha imunidade? Tendo bons exercícios físicos, uma boa alimentação e também utilizando o sol nos horários adequados para poder tomar as vitaminas necessárias. Não precisa pegar as vitaminas, comprar, tá? Porque eu também posso comprar vitaminas em farmácia, mas a maioria dos alimentos e o sol acaba dando as vitaminas necessárias para o nosso corpo, tá? Agora, quando a gente está com a imunidade baixa, que a gente vai ao médico, infelizmente, além da alimentação, o médico vai passar uma medicação para você complementar, para a sua imunidade aumentar. Quarto quesito, você já ouviu falar em sistema imunitário? Comente com seus colegas. Vejam bem, esse sistema, ele está relacionado diretamente com as doenças, né? E com o ato de contraí-la, tá? Tio Luiz explicou que os glóbulos brancos ou os leucócitos são células que protegem o nosso corpo, destruindo micro-organismo patogênico e materiais estranhos ao organismo. Por terem essa capacidade, os glóbulos brancos formam um sistema de defesa chamado sistema imunitário. Os glóbulos brancos podem ser de vários tipos, diferenciando-se um dos outros pelo tamanho e pelo modo como atuam no sistema de defesa. Alguns englobam, digerem e destroem os micro-organismos ou materiais estranhos. Outros fabricam substâncias, os anticorpos que neutralizam a ação de matéria estranha ao organismo. Então, quando a gente faz um exame de sangue, um exame de urina, aí quanto mais eu tenho, tá, leucócitos por campo, quem já pegou um exame e deu uma lidinha, vai ter assim, 14 leucócitos por campo. Quer dizer, quanto mais leucócitos eu estiver, mais o meu corpo ele está com alguma infecção e os glóbulos brancos estão tentando destruir.
quanto mais ele está presente, mais alguma infecção está tentando invadir o nosso corpo. Página 52, já lá no finalzinho da página. O corpo humano produz anticorpos específicos, ou seja, para cada tipo de micro-organismo que ataca nosso organismo é produzido um novo tipo de anticorpo. A reação do organismo, porém, não é instantânea, porque a velocidade de produção dos anticorpos varia de acordo com o tipo de doença ou estado geral de saúde da pessoa. No caso aí, dessa criança, ela está com catapora, tá? A pessoa pode apresentar vários sintomas da doença até que fique curada. Porém, depois da cura, algumas células do corpo da pessoa vão guardar uma lembrança do vírus invasor. Essas células estarão presentes, prontas para entrar em ação e reagir rapidamente caso novos vírus de catapora penetrem no organismo. Existem casos em que a célula permanece no organismo pelo resto da vida. Então, aí, o que a gente diz, quem pegou catapora não pega mais. Não é bem assim, tá? Não pega mais porque fica alguma coisa lá do vírus, alguma lembrancinha do vírus, que ele, quando vê que a catapora está tentando pegar você novamente, e aí os anticorpos vão entrar em ação. Esse 7º quesito aí é uma resposta pessoal. Página 53. Mas, tio, como podemos contrair uma doença? Para responder ao questionamento do sobrinho, Luiz explicou que a transmissão de doença contagiosa ocorre de duas maneiras diferentes, com transmissão direta e com transmissão indireta. Na transmissão direta, a infecção direta por contato físico ou via líquida, gotículas da saliva, e outros fluidos corporais entre as pessoas infectadas e a saudável. Por exemplo, um espirro, uma relação sexual desprotegida, tá? E a transmissão indireta, ela vai dar por meio de veículos como ar, alimentação contaminada, objetos ou outros meios externos entre as pessoas infectadas e saudável. Exemplo, um alimento contaminado por bactéria proveniente do espirro de uma pessoa, a aspiração de fungos microscópicos. E também quando eu compartilho, tá? Copos, pratos, tá? 8º, você volte à ilustração da abertura da unidade, na página 32 e 33, e explique em cada caso qual dos tipos de transmissão poderia ocorrer. Aqui, nessa cena da página 32, eu vou ter por meio da saliva do espirro uma transmissão direta, né? E por meio da contaminação da carne, a carne que pegou as gotículas, da saliva da pessoa que espirra. Então, a transmissão seria indireta. Letra A, transmissão direta, e na letra B, transmissão indireta. Este 9º quesito aí é com você. Vamos ver se você compreendeu. Desenhe um exemplo de transmissão direta e um exemplo de transmissão indireta. Na página 54, eu vou ter aí uma coisa bem importante, que é a nossa carteira de vacinação, tá? Algumas pessoas não dão a devida importância e ela é de extrema importância para a saúde para a nossa saúde. Urbano já aprendeu como as vacinas são feitas e a sua importância para a saúde pública. A vacinação atualmente é controlada por meio de carteira de vacinação, que possibilita a visualização das vacinas que já foram tomadas e daquelas que ainda faltam. Veja uma página da cartilha de vacinação do Ministério da Saúde. Então, aqui, quando criança, tá? Adolescentes, homens e mulheres. Aí aqui, mulheres grávidas e idoso com mais de 60 anos. Vejam bem, cada vacina que eu vou tomando vai sendo especificamente aqui a data na qual eu tomei e se foi a primeira dose, segunda dose, que tem vacina que é uma dose única, e tem vacinas que são chamadas de reforço, que eu preciso tomar uma, depois o reforço, que é para poder, como a própria palavra fala, reforçar o sistema imunológico contra aquela doença, tá? E se, por exemplo, eu tomei uma vacina, digamos, no posto do Recife, tá? Aí vai estar lá a data, o carimbo da instituição, e eu vou procurar essa vacina, por exemplo, em Olinda, porque eu passei pelos postos de Recife e não encontrei. Aí como que lá no posto de Olinda vai saber? Vai saber porque vai estar registrado
na carteira de vacinação. Então, daí a importância de você sempre estar com ela atualizada, tá? 10º, de quais dessas doenças você ouviu falar ou já estudou? Você vai olhar lá dentro da carteira de vacinação, tá? Quais delas você já ouviu falar ou até mesmo já estudou. As vacinas podem causar reações nas pessoas, tendo em vista que estão sendo injetados micro-organismos patogênicos inativos. Então, por isso que muitas vezes quando a gente toma uma vacina, a gente sente febre, tá? Porque o nosso sistema imunológico tentando quebrar aquela barreira. 11º, você já teve ou conhece alguém que teve reação à vacina? Se sim, você responda aí, que é uma resposta pessoal. Olha lá o que eu falei. As pessoas podem apresentar dor, cansaço, febre, irritação na pele, etc., devido à produção de anticorpos no organismo. É importante destacar que essas reações duram pouco tempo e não apresentam riscos, tá? Para algumas pessoas, porém, esses desconfortos foram razão suficiente para que escolhessem não se vacinar, que representa um grave equívoco. Então, às vezes as pessoas dizem assim, não vou me vacinar por conta da reação. Não. Quanto mais você sentir reação àquela vacina, melhor o seu corpo vai estar preparado se acaso, né, você pegue uma dessas doenças. O cidadão deve ser responsável pela atualização da carteira de vacinação. A negligência com a própria saúde contribui para a contaminação, tá, de outras pessoas, colocando-as em risco e podendo causar uma epidemia. Mas afinal, o que é epidemia? Olha lá, o assunto bem atual que a gente está passando, né? Que tudo começa com a epidemia e devido a ela não ser tratada, o que é que acontece? Ela vira uma pandemia, que é um momento que a gente está passando agora. O Urbano ficou curioso para saber o significado de epidemia. O tio explicou a ele que a epidemia acontece quando há um aumento muito grande de casos, surto, de uma determinada doença em uma determinada região. E quando há o risco de que esta se espalhe para outras regiões. A taxa de incidência de uma doença reflete o quanto ela está disseminando em um determinado período. Ou seja, se essa taxa for maior do que um valor limite definido pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, é considerado uma epidemia. As epidemias têm diferentes causas, como a falta de saneamento básico, a alimentação errada, uso de drogas, mutações dos vírus, alta taxa de reprodução de insetos e poluição excessiva, tá? 12º, com a facilidade de transporte de pessoas pelo mundo, é mais fácil ocorrerem surtos de epidemia. Por quê? A gente viu aí que sim, né, gente? A gente está passando, sentindo na pele. Quanto mais as pessoas, né, circulam pelas partes que contribuem para a disseminação dessa doença, mais contaminado fica aquele local. E aquela pessoa pode trazer a doença para outros locais que nem tinha, né, esse tipo de doença. 13º. Com o auxílio de seu professor, escreva o nome de 3 doenças que você estudou ao longo da unidade que podem gerar ou geram uma epidemia. A gente não vai falar aí do coronavírus porque a gente não viu nessa atividade, a gente viu muito por cima, mas a gente viu sobre a cólera, né, a dengue e a gripe, tá? O coronavírus também é uma doença, tá, que poderia entrar aí, porém a gente não estudou ela a fundo. No livro, não. Página 56. Em janeiro de 2020, uma nova epidemia causada pelo coronavírus e espalhou-se pelo mundo. Esses vírus podem causar infecções respiratórias em humanos e animais. As doenças podem ser desde resfriados, tá? Que é uma infecção leve, a casos mais graves, como pneumonia, os quais podem levar à morte. A suspeita só ocorre quando a pessoa com sintomas esteve em locais onde há circulação do coronavírus, ou se esteve com alguma pessoa com um diagnóstico confirmado. Então foi daí que o coronavírus ele acabou espalhando pelo mundo todo, porque as pessoas, né, vejam que ele chegou em janeiro,
muitas pessoas viajaram, não estava tão nítido assim como o coronavírus estava em alguns países, e só depois dos primeiros casos, tá, é que começaram as barreiras para poder as pessoas se isolarem e não estarem mais fazendo viagem. Mas aí, infelizmente, o caos já tinha tomado conta do mundo todo. Aí, ó, coronavírus 2019, o Covid, né? A transmissão pode ser por animais e humanos, tá? E também humanos e animais. Ou, aliás, humanos e humanos. Sintomas: é uma febre, uma tosse seca, dor de cabeça, garganta inflamada, coriza, fôlego curto. E a gente já viu aí até que alguns dos sintomas podem ser diarreia. Prevenção: qual a prevenção para não pegar o coronavírus? Lavar as mãos frequentemente, desinfectar objetos, usar lenços para tossir ou espirrar, cozinhar os alimentos, além de usar a máscara, né? Porque aí, no início, não se sabia como a máscara poderia proteger. Só usava máscara quem estava contaminado com coronavírus. Não que a máscara deixa você imune, tá? Você não está 100% protegido. Mas a máscara vai prevenir que você entre em maior contato com o coronavírus. 14º. Além das dicas de prevenção dadas acima, quais outras podem ser colocadas em prática para evitar a contaminação durante uma epidemia? A gente deve evitar, né, transportes coletivos, né? A gente só tem que sair de casa quando realmente for necessário e manter toda a higiene do nosso corpo e também da nossa casa. Vamos colocar em prática agora tudo que a gente estudou nesta unidade na página 58, fazendo o exercitando. Observe o cartaz de uma campanha contra a dengue, a chikungunya e a chikungunya a seguir. Aí tem lá, né, o cartaz explicando, e você já fez sua parte, mostrando tudo que a gente tem que fazer para poder se prevenir. Letra A. Com que objetivo foi criada essa campanha? Para poder acabar com o que, gente? Com a dengue e com a chikungunya, né? Letra B, página 59. O que o texto, o perigo aumentou e a responsabilidade de todos também quer dizer? Todos nós, né, a população inteira, tem que se unir para poder combater esse mosquito. Uma pessoa, uma determinada família sozinha não consegue, mas se a minha rua inteira combater o mosquito, depois o meu bairro, minha cidade, meu estado, quando a gente vê, tá o Brasil inteiro, tá, se protegendo contra esse mosquito. Letra C. Entre as ações de combate ao mosquito, quais a sua família pratica em casa? Pinte-as no cartaz da campanha. Você vai botar no cartaz e você vai pintar tudo que sua família faz para poder se proteger do mosquito da dengue. Segundo, o que é um sintoma de uma doença? O sintoma de uma doença, né, são os sinais que o organismo da gente gera, falando que está entrando algum micro-organismo patogênico, causador de doença. Terceiro, assinale com X as ações que ajudam a prevenir doenças contagiosas. Então, as ações vão ser tomar vacina e fazer higiene corporal, porque ficar em ambiente lotado e fechado, a gente sabe que aí é que mora todo o perigo. Quarto quesito. Assinale a alternativa correta sobre o sistema imunitário. Aí tem, os leucócitos são injetados para melhorar a imunidade do corpo. Não, eles não são injetados, eles já estão lá, né? Sua função é impedir a contaminação do corpo humano com doenças virais. Também não. Os glóbulos brancos destroem micro-organismos patogênicos. Sim. Os anticorpos são os mesmos para todo tipo de micro-organismo. Não, a gente viu que não. Aí agora aqui o quinto, com as suas palavras, você vai explicar brevemente como ocorre as formas de transmissão de doença direta, por transmissão direta e por transmissão indireta. Este sexto quesito você vai usar sua criatividade e as palavras que estão aí, ó, nos quadros,
e vai escrever um pequeno texto sobre a importância das vacinas, tá? Utilizando essas palavras aí do quadro. 7º, reveja a página da cartilha da vacinação, você vai voltar lá na página 54. Nela aparece a frase reforço a cada 10 anos, para determinados grupos de pessoas. O que essa indicação significa? Lembra que eu falei que algumas vacinas elas precisam de reforço? Elas precisam de reforço porque alguns micro-organismos ele pode sofrer mutações, tá? E o organismo deve estar frequentemente protegido, porque quando um vírus ele acaba sofrendo uma mutação, aquelas pessoas que levaram aquela vacina para aquele vírus antes da mutação não vai estar imune para o novo. Então acaba precisando dar o reforço. Não são todas as vacinas que precisam de reforço, mas a maioria sim. 8º, leia o trecho de uma reportagem sobre o sarampo. O Unicef está vacinando milhares de outras crianças e distribuindo medicamentos nos centros de saúde da região. Estamos lutando contra a epidemia de sarampo em 2 frentes: prevenção de infecção e mortes, disse Eduardo, representante da Unicef na República Democrática do Congo. Letra A. Segundo o texto, o que está sendo feito para a prevenção das novas infecções de sarampo? Está sendo feito o quê? A vacinação. B. Por que o sarampo pode ser considerado uma epidemia, segundo o que você estudou nesse capítulo? Porque o sarampo ela é uma doença, né, que cresce rapidamente e acaba se espalhando por outras regiões.